Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara Jacareí. E hoje, aqui em nossos estúdios, temos a honra de recebermos dois produtores audiovisuais que estão vindo diretamente de Cuiabá, o Davis Caldas e a Aline Camargo Caldas. Obrigado pela presença de vocês. Imagina. Prazer é todo nosso de participar aqui desse programa e também mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa trajetória e dos projetos futuros e tudo que está acontecendo nesse momento enquanto audiovisual, documentários, né? Legal. Vocês estão aí à frente da Maranhas Filmes, Isso. Que já tem alguns trabalhos, tem um currículo legal, inclusive previsão de lançamento aí para um grande documentário sobre a vida de Luiz Gonzaga. É isso mesmo? Exatamente. A Maranhas Filmes ela é focada em documentários, mas também tem uma série de ações com formação, com arte cênica, preparação de elenco. Mas o carro-chefe são os documentários. Nesse período a gente já produziu 14 documentários e a gente está se preparando para lançar o nosso primeiro longa, que é sobre o Luiz Gonzaga, né? Um filme de 73 minutos que conta a história do Luiz Gonzaga hoje em Pernambuco, que é como ele morreu 24 anos atrás. Tivemos a ideia de contar o que é o Luiz Gonzaga hoje, né? Quem são essas pessoas que levam o seu legado, o vendedor de camiseta, a cozinheira, né? Essas pessoas que mostram para o filho a música. Então o Luiz Gonzaga está mais vivo do que nunca, né? Seu Luiz era povão. Ele é um símbolo no qual todos nós, nordestinos, podemos nos reconhecer. E ele era gozador, eu gostava de gozar a cara dos outros. O seu Luiz era um cara abençoado mesmo. Ele é uma enciclopédia, ele é uma bíblia do Nordeste. Além de ser um grande artista, ele tem uma generosidade enorme. O forró hoje é a música que representa o Brasil em todos os países do mundo. Graças a quem? Então fomos ao Pernambuco, rodamos durante um mês lá, fomos em 4 cidades, Caruaru, Olinda, Recife, em Exu, que fica a 800 km de Recife, que é onde ele nasceu. Inclusive fomos também no interior, no povoado ele nasceu, que fica a 12 km de Exu, né? E conseguimos mais de 40 pessoas, entrevistar 40 pessoas, que são desde a cozinheira, o vaqueiro, pessoas que tocaram com ele, empresário, amigos próximos de muitos anos. Então acabou se tornando um documento, um perfil jornalístico muito interessante sobre o Rei do Baião, né, que é um dos mais importantes músicos do Brasil, né? Posso dizer que é um dos 3 pilares da música brasileira, né? E como que foi essa caminhada até você chegar nesse trabalho longa-metragem? Você que veio do Maranhão para Cuiabá, você também fez um documentário retratando ali a história de um músico também lá da região. Como que foi esse caminho? Conta um pouquinho da trajetória aí. Aos 19 anos eu fui para o Mato Grosso, né? E queria já ser jornalista, já trabalhava com jornalismo, iniciei a faculdade lá. E em um certo momento comecei a fazer pesquisas musicais, né? Há mais ou menos uns 8 anos eu trabalho com pesquisa, escrevendo sobre música para vários locais, para várias publicações, e em algum momento eu vi que essas pesquisas poderiam ser potencializadas por meio do vídeo, né? Porque às vezes você faz uma grande pesquisa e a pessoa lê aquilo tudo, às vezes demora dias, né? Mas um documentário, às vezes você exprime em 1 hora tudo aquilo, toda a sua pesquisa, né? E como do Luiz Gonzaga, que foi uma pesquisa de 4 anos até entrar em campo, né? E indo para o Maranhão nas férias, aconteceu esse documentário com o Tony Cajazeiras, né, que é um músico que há 50 anos toca nos povoados do Maranhão, mas ele é analfabeto, né, ele não gosta nem de ir na cidade, assim, ele é produtor rural mesmo, assim, e a música fez com que ele sustentasse os 10 filhos, e ele é uma pessoa muito conhecida lá no Maranhão, mas toca brega, forró, arrocha, essas músicas, e fizemos um documentário sobre ele, né, que é a Tony Cajazeiro, o Astro do Maranhão, e esse documentário já rodou em vários países, né? A estreia dele foi em São Paulo, no Festival Inedite aqui, e depois já passou, exibimos no Maranhão, em vários estados, e agora acho que esse momento a gente está distribuindo ele, né? Ele é o momento da Maranhas Filmes, é esse filme, e tá tudo maravilhosamente bem. A gente foi no Maranhão, em Chapadinha, né? Foi no povoado dele, e a gente exibiu esse filme,
E a energia chegou lá há 5 anos, né? Então muitas pessoas nunca nem tinham visto filme, né, na vida. E a gente passou depois na cidade próxima, fica 15 quilômetros, que é Chapadinha. A gente fez uma exibição em praça pública, deu cerca de 1.000 pessoas. Logo após ele se apresentou. Então pra gente foi uma honra muito grande mostrar aos chapadienses, né, àquele povo local, uma outra visão daquele artista que eles conhecem tanto, né? Porque às vezes está 50 anos aqui localmente e como nunca se expandiu, acaba aquela história que santo de casa não faz milagre porque nunca teve uma oportunidade. E hoje para as pessoas esse documentário deu essa oportunidade real para ele que ele nunca teve, né? Então hoje o Cajazeiro ele pode ser visto no mundo inteiro, né? Então isso para a gente é uma honra muito grande poder auxiliar também na construção da identidade daquele local, né? Todos os trabalhos da Maranhão Filmes têm um pouco disso, né? A identidade local, o contexto é muito mais antropológico, né? Mas o pano de fundo sempre é a música, né? Sempre voltado na música. Legal, nós vamos falar mais detalhes sobre esse documentário que inclusive vai ser exibido aqui na TV Câmara. A gente agradece a colaboração aqui com a TV Pública da cidade de Jacareí. E Aline, conta um pouquinho como que foi fechar aí essa parceria com o Davis, com a Amaranhas, vocês que já estão aí planejando, já estão indo para Portugal agora, fechar mais um projeto de documentário. Conta um pouquinho dessa junção aí espetacular de audiovisual, mistura, você é atriz, mistura um pouco de artes cênicas, produz também. Conta um pouquinho do seu trabalho junto com a Maria. Foi uma junção linda, né? Uma junção quase perfeita, eu acho. Porque o Davis, ele é jornalista... Sobe o coraçãozinho aqui na tela, por favor. Porque o Davis, ele é jornalista, ele é músico, ele tem esse trabalho de pesquisa musical, né? E eu, por outro lado, já sou atriz, publicitária e sempre trabalhei com produção, né? Antes com produção de teatro, que foi onde eu comecei, e depois a coisa foi se desenvolvendo, trabalhei com produção de TV, produção de cinema, e aí chegou no momento que a gente conversou, falou, não, vamos montar a Amaranhas mesmo, vamos fazer uma coisinha certa, né, vamos ter um CNPJ, e aí a gente montou Amaranhas Filmes, né, e passou a trabalhar até de forma mais organizada, né, de forma mais formal mesmo, digamos assim, né. Aí hoje a gente trabalha com 3 frentes, que no caso é a frente de formação, proporcionando cursos, oficinas, palestras, né, que a gente já deu algumas, inclusive em vários locais, em várias faculdades, em SESC, Sistema SESI, né, enfim, empresas. Então, a gente trabalha com essa parte de formação, que aí a gente oferece vários cursos, né? Desde roteiro até interpretação para TV, cinema, enfim. E aí a gente trabalha também com a outra frente, que é de produção mesmo, que aí somos nós produzindo os documentários, seja com cliente privado, né? Como também por alguma ideia nossa que a gente quer produzir algum filme para depois distribuir, para depois vender, enfim, né? E aí a outra parte é justamente a distribuição, né? Que a gente trabalha mapeando os festivais, mapeando, de repente, as empresas que têm potencial de comprar esse ou aquele trabalho, né? Dependendo do tipo, enfim. Então a gente trabalha com essas 3 frentes. A gente está se organizando agora, como você disse, para ir para Portugal. A gente vai fazer esse projeto lá sobre o cavaquinho. Tem 2 fundações que estão apoiando o nosso projeto lá, né? E a gente está bem feliz com isso. Já temos o respaldo do próprio português, né? De poder fazer esse trabalho lá, e eles ficaram muito felizes com a nossa ida até lá, né? Então, esse trabalho acontece, a gente está indo agora em novembro, mas de fato é um projeto de 1 ano, né? A gente, dentro desse projeto, seria de janeiro a dezembro, e a gente vai gravar esses documentários, essas entrevistas, né? Montando o documentário, editando, tratando, e aí a gente vai percorrer também outras cidades, né, de Portugal, para a gente lançar esses vídeos, né, essa trilogia, na verdade, né, são 3 filmes, inclusive, Davis, fala um pouquinho sobre os filmes. São 3 filmes, cada um de 52 minutos, sobre o cavaquinho, né, o cavaquinho é um instrumento típico português, inclusive o próprio cavaquinho brasileiro é uma ramificação, uma evolução, né, não que é melhor, mas é uma evolução daquilo que os portugueses trouxeram para cá. E a gente vai, já está há algum tempo já pesquisando, já entramos em contato com os músicos, produtores, construtores de cavaquinho, e a gente vai lá fazer esse documentário exatamente, que vai contar desde a inserção, o início, com a invasão muçulmana
na península ali da Espanha e Portugal, até hoje a presença do cavaquinho na cultura pop, no rádio, na TV. Lembrando que o cavaquinho ele está muito preso à música folclórica, né? Em poucos momentos ele saiu da música folclore, né? Ele tem e também até a sua forma de tocar. Aconteceu algumas revoluções, né? Você tem a Revolução de Coimbra, você tem o estilo de Lisboa, mas ele nasceu em Braga, que é na região do Minho, no norte. Então a gente começa por lá, vendo como que ele é a primeira forma de tocar, aí a gente vai percorrendo as 5 regiões, vendo como que o cavaquinho foi mudando a sua forma de tocar, de se apresentar no país inteiro, né? Então os 3 filmes vão contar essa história e estamos indo para lá com o apoio dessa fundação. E esperamos que o nosso público, de fato, é o brasileiro, né? A gente quer mostrar aos brasileiros o cavaquinho, né? Mas não se restringe a brasileiros, né? A gente quer fazer um tratado, um documento histórico sobre a presença atualmente, em 2014, do cavaquinho lá e também apresentar aos brasileiros que a gente acha, tem muita gente acha que o cavaquinho é o mesmo daqui, né? Mas aqui tem afinações diferentes, tem um tamanho diferente, a madeira diferente. Então a gente vai buscar esse que é o início. E é também uma forma de ir atrás da gênese da música brasileira, né? Afinal, é uma das formações da música brasileira, né? O cavaquinho hoje está no choro, no samba, em estilos que são bem, até mesmo no baião, no forró. Então são estilos bem característicos do folclore brasileiro, né? Então a gente vai como se fosse na gênese desse folclore brasileiro, né? Legal. No segundo bloco a gente vai exibir o Cajazeiras. No terceiro a gente fala um pouquinho mais sobre o cavaquinho. Inclusive eu queria saber depois de você. Então quer dizer que o cavaquinho quem trouxe mesmo para o Brasil foram os portugueses mesmo? Exatamente. Como ele é pequeno, ele tem até 52 centímetros. Então era muito fácil colocar numa sacola. Então você vê, por exemplo, todos os lugares que os portugueses fizeram colônias, eles deram àquele povo uma forma de um cavaquinho. Por exemplo, Brasil, cavaquinho. No Havaí foi o ukulele. Na Indonésia tem o outro. Aí, vários países do mundo, pelo menos uns 8 tipos de cavaquinho foram feitos a partir do cavaquinho original. Lembrando que o cavaquinho em Portugal tem 5 tipos de cavaquinho, né? Então tem afinações diferentes, tem dedilhados diferentes, tem um que é só com dedo, tem um que é 2 dedos, tocando aqui no rasgueado. Então é muito amplo lá, mas é muito mais amplo quando ele saiu do país e continuou sua evolução em outros continentes, né, em outras culturas, em outra fauna, né? Porque quando você modifica a madeira, você já é um outro instrumento, né? Aí a afinação já foi mudando, o povo já foi dando uma característica diferente, né? Então esse é basicamente o tema central de todos os 3 documentários, né? O que será que eles acham do nosso pagode, do que a gente virou, de que virou o cavaquinho, né? Pelo que a gente pesquisou, eles gostam muito, né? Porque ampliou-se, inclusive, na sua forma melódica, harmônica, muito mais amplo, né? Então possibilitou mais possibilidades. Então eles, como eles consomem muito a música brasileira, por conta do idioma que é igual, então eles conhecem tudo sobre samba, choro, a forma do cavaquinho. Tem o cavaquinho lá, vende-se lá o cavaquinho, produzido no Brasil, vende-se lá. Então a gente quer exatamente entender isso, como que eles veem exatamente, né? Como que eles assimilam essa evolução, como que eles aceitam. Então a gente espera responder todas essas perguntas na trilogia, né? Legal, e a gente espera vocês para contar pra gente aqui depois. Legal. Tá ótimo. Programa Contraplano, vamos fazer um breve intervalo aqui. Estamos aqui com os representantes da Maranhas Filmes, o Davis e a Aline Caldas. E no segundo bloco nós vamos exibir o documentário Cajazeira e falamos mais um pouquinho sobre audiovisual. Programa Contraplano, o espaço da cultura aqui na TV Câmara Jacareí.